Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos começar um estudo do livro Renovação do Coração, do Dallas Willard. Eu super recomendo que vocês leiam. Na plataforma Scribd você encontra o livro em português. É um livro bastante denso, de forma que eu vou comentar de capítulo a capítulo. Nós vivemos num mundo hoje que é cheio de conflitos. Vivemos um mundo que está cheio de pecados. E é difícil para nós não nos deixarmos influenciar por ele. Temos aquele desejo de fazer o que é certo, mas muitas vezes falhamos. É como diz Paulo lá em Romanos 7,18. Eu tenho o desejo de fazer o que é certo, mas não a capacidade de realizá-lo. Como Paulo, parece que hoje nós somos incapazes de fazer as mudanças que nós precisamos fazer em nossas vidas. Pelo menos quando nós tentamos com a nossa própria sabedoria, quando nós usamos os nossos próprios esforços. O que realmente nós precisamos é de alguém que estenda a mão sobre os nossos corações e que nos ajude a fazer essas mudanças que precisamos, de uma forma que a renovação do coração possa vir em nós. Nós temos que admitir para nós mesmos que nós nunca vamos poder viver da maneira como Deus deseja, a menos que a gente consiga essa transformação. E essa transformação, ela não é possível pelos nossos esforços. Quanto mais tentamos, mais nós falhamos. É somente através de Deus que nós podemos conseguir essa mudança. Deus chama atenção para as áreas da nossa vida que nós devemos mudar. E nós percebemos isso. Daí nós vamos para Deus e falamos: eu prometo fazer melhor, eu prometo me esforçar mais. Mas o que Deus realmente quer é que a gente tome essa área da nossa vida e leve até Ele, para que Ele nos transforme, que a gente permita que Ele nos mude de dentro para fora. Quanto mais eu tento, mais eu falho e mais desanimada eu fico. Mas quando eu entrego para Deus, eu sei que todas as coisas são possíveis. Aquela vida cristã que nós vemos descrita no Novo Testamento parece tão distante da nossa realidade, né? Nós temos que admitir para nós que tanto nós como a maioria dos cristãos ao longo da história faz com muita dificuldade esse caminho que leva à santidade. O caminho parece tão difícil que muitos desistem e muitos falham. Isso mostra que as nossas experiências e as nossas vidas não estão à altura daquelas coisas que nós vemos nas Escrituras. E isso só pode indicar uma coisa, que por mais que a gente tenha boa intenção, por mais que a gente tenha tentado diferentes métodos, nós não estamos abordando de maneira correta a nossa transformação espiritual. A transformação espiritual é algo absolutamente possível. Hoje, a mudança espiritual e a transformação espiritual necessária é possível em nossos corações, mas nós temos que nos voltar para Deus e permitir que Ele nos transforme, nos capacite a viver essa transformação. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarda o seu coração, pois tudo que você faz flui dele. O que fazemos é comandado pelo nosso coração. É aquele coração que nos move, que nos organiza as formas do nosso próprio ser, e ele não é físico, é a nossa vontade, espírito ou coração. Essas são as palavras que são usadas na Escritura para definir essa parte profunda do nosso ser que nos comanda. E não importa o quanto a gente tente negar, todo ser humano tem esse espírito humano, coração ou vontade, e ele assume um caráter de acordo com as nossas experiências pessoais, com as escolhas que nós fazemos e as coisas que aconteceram em nossas vidas. A forma como vemos o mundo é quase que totalmente resultado do que está dentro dos nossos corações. É o resultado do que nos tornamos lá no fundinho do nosso ser.
A partir das coisas que estão dentro de nós é que nós interpretamos o que vemos e como vemos nosso mundo. Nós vemos o nosso mundo através dos óculos que nós colocamos. De lá nós fazemos as nossas escolhas, agimos e nos movemos dentro do mundo que a gente vive. O mais assustador é que a maioria das vezes a gente não entende o que está acontecendo lá no fundo. Nós mesmos nem sabemos o que está no fundo dos nossos corações. Às vezes, quando nós começamos a procurar, nós temos aquela primeira visão de uma coisa meio viscosa, não muito agradável, e aí a gente não quer ir mais longe. Nós não queremos realmente saber o que está acontecendo nas profundezas dos nossos corações. Quantas vezes, quando a gente pergunta para uma criança que fez alguma coisa errada, por que você fez isso? Ela responde, eu não sei. Eles estão sendo honestos, eles realmente não sabem. Essa necessidade de transformação interior foi reconhecida por todos os pensadores, por Moisés, por Salomão, por Spinoza, por Marx, até por Freud. A diferença está na forma como eles acham que deve ser essa transformação. A renovação que nós estamos falando hoje é a renovação do nosso caráter, é a renovação do nosso coração para alinhá-lo com o coração de Cristo. Essa transformação que nos muda de dentro para fora, que muda nossas relações pessoais, muda a nossa relação com Cristo, muda a nossa relação com Deus, porque nos muda no âmago do nosso ser. Não muda apenas as nossas ações, mas também muda os nossos pensamentos, muda a nossa mente, assim como muda as nossas ideias, nossas crenças, nossos sentimentos, até mesmo os nossos hábitos são transformados. Mesmo na igreja hoje, a questão da formação espiritual é colocada como uma coisa humana, como uma questão humana. Nós temos a tendência a pensar assim, se eu administrar a minha vida da maneira certa, se eu tomar boas decisões, se minha vida eu administrar corretamente, eu vou ser libertado desse caos, eu vou ser quebrantado, eu vou ser libertado dessas influências do mundo, eu serei libertado dos meus vícios, do alcoolismo, serei libertada dos vícios de trabalho, serei libertada dos maus comportamentos, da violência. O Dallas Willard escreve assim, que podemos dizer de maneira preliminar é que essa formação espiritual se refere basicamente ao processo impulsionado pelo Espírito de encaminhar o nosso mundo interior de forma que se torne diferente com a intervenção do próprio Cristo. O agir externo do indivíduo torna-se uma expressão natural do fluxo do caráter e dos ensinamentos de Jesus, porque vem de uma transformação do coração. Ele lembra aqui que muito frequentemente nós tentamos fazer isso de trás para frente. Começamos e trabalhamos no exterior da nossa vida, com nossas forças, tentando mudar as nossas atitudes externas e empurrando nossos corações. E há um certo perigo nessas manifestações externas de ser como Cristo. Não é necessariamente esse o foco do processo, porque quando a gente muda somente o agir, não é uma transformação interior, nós vamos estar nos tornando como os fariseus. Agora a gente sabe que o esforço humano certamente está envolvido, mas há muito mais coisas envolvidas que estão fora do nosso controle. Não é um processo passivo. Mas a semelhança com Cristo não é possível meramente pelos nossos meios, por meios humanos. Ela se resume a um processo interativo das nossas vidas com o Espírito. Não é o suficiente a gente agir com gentileza e amor quando a gente realmente não se importa com o que o outro pensa e sente. Há ainda aqueles que pensam e que se eles não disserem nada, tá tudo bem, mas que eles podem usar expressões faciais para mostrar a sua irritação. E a maioria dessas coisas acontecem nas nossas vidas porque nós não nos purificamos da arrogância, do orgulho, da insensibilidade.
Elas acontecem porque nós tentamos ser autossuficientes, enquanto a verdadeira transformação espiritual vem da ação de Deus em nossos corações, vem através do seu Espírito agindo em nós, vem através da sua palavra. Deus faz tudo de forma ordenada e muitas vezes nós não estamos valorizando os pequenos passos que, somados, podem nos levar a essa verdadeira transformação do nosso interior. É mais ou menos esse o conteúdo do primeiro capítulo do livro Renovação do Coração, que é muito enriquecedor. Eu acho que vale a gente refletir sobre isso. E a semana que vem nós estaremos aqui comentando o segundo capítulo desse livro. Eu gostaria muito que você estivesse lendo esse livro junto comigo, para que a gente possa compartilhar. Me deixa as suas impressões nos comentários, que é muito bacana a gente compartilhar as nossas experiências de transformação espiritual. Eu sou Maria Luísa Risso, da Família Feliz em Cristo, e vejo vocês na semana que vem. Um ótimo domingo, graça e paz.